Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios sobre lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem fez estrago em Piripau, Ribeirão Preto. Saudações a todos do canal, me chamo Roger. Tenho um relato para contar que não sai da minha cabeça. Acho que quem mora por essas bandas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, já ouviu falar no Piripau, um conjunto de ranchos que fica escondido às margens do Rio Pardo. É cercado por mata e duas serras. Nos anos 80, aquilo era praticamente o fim do mundo. A estrada de terra que levava até lá era um tormento. E à noite, o escuro era tão denso que deixava ainda mais assustador. Ágata, de dia era um lugar lindo, calmo, mas quando o sol baixava, Ave Maria, o clima mudava. Enfim, foi naquela época que começaram os primeiros sumiços de bichos. Começou com as galinhas, depois foram porcos, até que chegou ao ponto de um bezerro sumir. E quando digo sumir, não é que evaporou, é que o que sobrou deles foi muito pouco. Os moradores daqui começaram a dizer que tinha uma onça solta. Foi aquele alvoroço. Chama a polícia ambiental, chama a guarda municipal, olha daqui, caça dali e nem sinal da tal onça. Só que quem via os restos dos animais afirmava que era ataque de bicho maior que onça. Eu mesmo vi uns 3. Os corpos estavam rasgados de um jeito muito estranho e sempre havia marcas de unhas grandes ao redor. Mas os dedos pareciam de gente. Olha, amigos, era algo totalmente novo para nós e nos trouxe muita insegurança e medo, pois ninguém sabia ao certo que animal era e como ele atacava. Eu trabalhava numa fazenda próxima e conheci um caseiro lá do Piripau, o seu Domingos. O homem era simples, mas de uma sabedoria incrível. Um dia ele apareceu lá em casa pálido e nos disse que ia embora. Ficamos espantados, pois ele era uma pessoa muito séria e naquele momento estava transtornado. Ele falou que ouviu passos na beira do rio a madrugada inteira e que depois algo ficou batendo na porta do rancho dele. Batia e roçava nas madeiras. Ele falou bem assim: aquilo não era bicho, eu tenho certeza. Tinha respiração de gente e um cheiro muito forte de azedo e podre invadiu meu rancho. Meus pais tentaram acalmar o seu Domingos, insistindo que poderia ser uma onça ou até um porco do mato, mas eu fiquei encucado com aquilo. Enfim, 3 dias depois dessa conversa lá em casa, o seu Domingos sumiu, deixou tudo para trás. E meu patrão me pediu para ir até o rancho dele buscar algumas ferramentas. E eu fui. Saí de manhãzinha, mas acabei me atrasando, porque havia chovido e tinha muita lama na estrada. Quando cheguei lá, estava tudo abandonado. Seu Domingos, aparentemente, havia ido embora só com a roupa do corpo. E eu até pensei: nossa, seu Domingos era nosso amigo de longas datas e não teve consideração de ir se despedir. Aí eu comecei a pegar as ferramentas e amarrar no bagageiro da bicicleta. E nisso, a chuva foi aumentando e chegou uma hora que ficou impossível voltar para a fazenda. As horas foram passando e eu lá aflito, querendo voltar para trás, mas sem condições nenhuma. Quando deu por volta das 5 horas, escureceu de vez e a chuva forte não dava trégua. Então decidi que tinha que passar a noite no rancho. Lembro que eu fiquei muito bravo. Eu queria estar na minha casa e na minha cama, mas sem ter o que fazer, acendi o lampião que seu Domingos deixou e fiquei por ali, sentado no alpendre, vendo a chuva cair.
Lá pelas tantas, a ventania aumentou e no meio daquele barulho eu ouvi uns estalos no mato, seguido de um grunhido rouco. Mas não parecia de porco, parecia uma pessoa doente, tentando respirar com dor. Aquilo me deu um medo terrível. Levantei devagarinho e olhei na direção do rio. Não dava para ver muita coisa, mas algo grande se mexeu. E nisso consegui perceber que tinha alguma coisa lá. Firmei as vistas tentando ver melhor, e aquilo se mexia muito, foi ficando cada vez mais visível. Foi aí que vi a sombra que estava caminhando em direção ao rancho. Era muito rápido, e logo vi uma cabeça muito grande. Ágata, o lampião tremia na minha mão. Conforme o bicho vinha caminhando, ia se mostrando para mim. E eu vi os olhos brilhando, eram amarelados. O corpo era grande e forte, coberto de pelos igual um urso. Primeira coisa que eu pensei foi: isso é um lobisomem. E de fato era. Eu corri para dentro e fechei a porta. Empurrei a mesa e as cadeiras contra ela. Fiquei totalmente desnorteado. A todo momento pensei que o lobisomem ia invadir o rancho e fazer comigo o mesmo que fez com os animais. Ele veio até o rancho e ficou dando voltas, arranhando a madeira e fazendo um som terrível. Não conheço nenhum animal que faz um som parecido. Eu rezava o tempo inteirinho. Ele me viu e sabia que eu estava lá dentro. Aí ele batia na porta, empurrava, rosnava, forçava a janela e eu me segurando para não gritar. Isso durou cerca de 1 hora mais ou menos. Foi a pior noite da minha vida. Passei muito medo e mesmo quando tudo ficou em silêncio lá fora, eu tive a impressão que ele não tinha ido embora. Estava escondido, esperando eu sair para fora. Quando finalmente amanheceu, tive coragem de abrir a porta. O chão em volta do rancho estava todo pisoteado. Eram pegadas enormes. A estrada ainda estava horrível. Então larguei a bicicleta e as ferramentas para trás e fui embora. No meio do caminho, várias vezes senti que estava sendo observado. Eu tentava correr, mas afundava na lama. O coração estava disparado e eu só pensava em chegar logo em casa. Quando cheguei, meus pais estavam preocupados, mas haviam pensado que por conta da chuva forte eu havia ficado na fazenda. Então contei para eles o que aconteceu. Minha mãe até chorou, pois não imaginava o perigo em que eu estava. Meu pai ficou muito bravo e me proibiu de ir em Piripau à noite. Fiquei por muito tempo assombrado com a visão daquele lobisomem. E o pior é que os ataques continuaram. Mas quem levava a culpa era a onça. Nunca soube de ataques contra pessoas, mas é fato que o que rondou Piripau nos anos 80 foi um lobisomem. Eu vi. E o que me deixa pensativo é o sumiço do seu Domingos. Quem garante que ele foi embora? Fico pensando que talvez o pobre homem foi vítima daquele monstro. Meus conhecidos me falam que o medo me fez ver coisa, que lobisomem não existe. Mas aí eu pergunto para vocês, que animal teria quase 2 metros de altura, a cabeça enorme e pensa, os olhos amarelos vibrantes, andar troncho e fedor de carniça? Enfim, Ágata, eu deixo um conselho para quem mora em áreas rurais. Fiquem atentos aos mínimos detalhes. Sumiço de animais, cerca quebrada, cheiro forte. Muita coisa tem acontecido em áreas rurais e quem leva a culpa é a onça ou o porco do mato. Mas depois do que eu vi em Piripau, minha visão mudou. Existe um bicho pior andando pelas matas. Bom, é isso, amigos. Esse acontecimento mudou a minha vida. Hoje vivo de olhos abertos e temo estar frente a frente com o lobisomem novamente. Obrigada por contar o meu relato e boa noite a todos. Relato: caminhoneiro vê homem virando lobisomem na estrada.
Olá a todos, me chamo Aguinaldo. Sou morador de Guaratuba, Paraná. Olha, desde pequeno fui curioso em histórias de assombrações e lobisomens. Isso porque meu pai e meu tio têm desde os anos 90 uma oficina mecânica de beira de estrada. E eu costumava ficar lá todos os dias depois da aula. E muitos caminhoneiros que paravam lá ficavam conversando e sempre contavam algo estranho que viram nas estradas. Lembro que eu ficava de orelha em pé para não perder nenhum detalhe. Muitos desses caminhoneiros vinham de São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Alguns até se tornaram nossos amigos, de tanto que passavam por lá. E me lembro de um relato muito sinistro que um caminhoneiro nos contou. O nome dele, se eu não me engano, era Cláudio. Ele contou seriamente, convicto do que aconteceu, e desde então me fez acreditar mais ainda na existência de lobisomens. O senhor Cláudio contou para nós que certa vez, voltando de uma entrega em Mococa, seguia pela rodovia SP-340, já perto da serra. Nesse trecho, ele avistou um homem no meio da pista. Do nada, o sujeito pulou na frente do caminhão. Seu Cláudio freou bruscamente. Sorte que a pista estava vazia. Caso contrário, o acidente tinha sido feio. Seu Cláudio disse que nunca viu aquilo na vida. As roupas do homem estavam rasgadas. O corpo curvado parecia um bicho tentando andar em pé. Na hora que ele freou com tudo, o caminhão chegou a derrapar um pouco. E o homem saltou para o mato com uma agilidade que não parecia humana. Seu Cláudio achou que fosse um louco fugindo de algum lugar. Mas em seguida, o grunhido que aquele homem fez deixou o caminhoneiro apavorado. Disse que foi a coisa mais horrível que ele já ouviu. O homem estava se transformando num lobisomem. Enquanto seu Cláudio nos contava esse relato, Ágata, o ajudante dele ficou quieto olhando para o chão. E percebi que o ajudante dele estava com muito medo. Foi aí que seu Cláudio olhou para ele e disse: "Conta para eles, Giba, o que aconteceu depois." Aí o rapaz levantou os olhos e começou a nos falar. A gente dormiu no posto naquela mesma noite. E eu juro que umas 2 e pouco da manhã ouvi um barulho de unha raspando a carroceria. Credo em cruz, eu me arrepiei todo. Eu olhei pela janelinha da cabine e vi uma sombra se movendo em volta do caminhão. Era muito grande, tinha orelhas de cachorro e andava torto. Eu não cheguei a ver o rosto, mas ouvi ele rosnando. Aquele demônio ficou uns minutos rodeando o posto e depois entrou na mata e sumiu. Seu Cláudio confirmou a história com a cabeça e disse que na manhã seguinte acharam as marcas da pata do lobisomem beirando a mata. Seu Cláudio nos afirmou que aquilo era um lobisomem e disse mais: outros caminhoneiros também já viram lobisomens cruzando estradas pelo Brasil afora. Olha, Ágata, eu não acreditava muito nessas histórias, mas ouvindo seu Cláudio contar esse relato, não tem como não acreditar. Ele e o ajudante contavam com medo real. E outros caminhoneiros já nos relataram avistamentos de lobisomens também. Enfim, há quem duvide, mas não teria tantos relatos se não fosse algo real, não é? Bom, por enquanto é isso. Muito obrigado por narrar o relato e em breve enviarei outros que ouvi de caminhoneiros também. Muito obrigado e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Relatos reais, vividos por pessoas que até então não acreditavam, assim como a maioria. Mas tudo mudou quando viu com os próprios olhos. Há quanto tempo lobisomens estão entre nós? E quem leva a culpa de ataques a animais são as onças, não é mesmo? Bom, amigos, antes do salve de hoje eu quero pedir desculpa para vocês que eu acho que vai sair um sonzinho aí de moto, carro aí no vídeo. É porque hoje a rua aqui de casa tá muito movimentada. Então eu peço desculpa para vocês se vazar esse som aí, tá bom? Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve com todo o meu carinho para Paulo Daltro, Karina Alves, Sofia, Ana Cristina Mendonça, Verdades Inconvenientes, Antônio Júnior, Eliane Nascimento, Divina da Silva,
Rubenita Araújo, Maria de Fátima Soares, Cláudia Motola, Tânia Tomico, Iraci Souto, Guilherme Martins, Rosimeire Ramos, Evaldo Ribas, Ângelo Augusto da Silva, Vanessa Pereira da Silva, Sônia Maria Moura, Cavaleiro de Fênix, Clairton de Souza, Bode Velho, Andy, Severina Barbosa, Adria Costa, Ailton Marinho, Carla Aparecida Bueno, Leila Borges, Aparecido Luciano Santana, Bárbara Cristina Araújo, Francisco Oliveira, Bárbara Dias, Maria Gracinha, Rosilda Pereira, Jonas Luiz, Orlando Alcovias, Carlos Marques, Douglas Dias, Joana Santos Saraiva, Eunice Terezinha de Arruda, Luciano Luiz Sena, Iraci, Arlete de Freitas, Suzane Palim, João Passoni, Valdileia Noronha, Lúcia Oliveira, Miriam Abade, Marisa Oliveira, Rafaela, Thalita Silva, Nilce do Lago, Simone Lima, Cantinho da Ed, José Carlos, Júnior Martins, Sebastião Paulo Rodrigues, Wendel José Gonçalves, Florinda Dias, Samantha Zamit David, Russo, Welme Machado de Moura, Vanessa Carolina Coelho, Jaqueline Souza da Silva, Hélio Silva, Valdena Oliveira, Milena Moura, Né Oliveira, Reinaldo Ferreira, Patrícia Costa, Angélica Guimarães, Dani Ribeiro, Roberto Maciel, Gilvânia L, Sandra Helena, Emerson Tadeu, Inácio Fernandes e Elizabeth Vieira dos Santos. Meus queridos, no próximo vídeo eu mando mais salves, ok? Deixe o seu comentário, um like para ajudar o canal Uivos. Eu fico muito grata pela ajuda de vocês. Recebam toda a minha gratidão. Agora eu me despeço de vocês, desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!